Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, eu quero ler com vocês em um versículo que está aqui em Tiago. Tiago, no capítulo 4 e no verso 7. Capítulo 4 de Tiago, no verso 7, está escrito assim. Tiago 4, 7. O subtítulo é a submissão a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de estarmos submissos a Deus. Eu sei que não é um assunto muito prazeroso para muitos, porque hoje nós estamos à inversão de valores. Infelizmente, a inversão de valores até no meio cristão, com muita tristeza, que não entenderam realmente a vida espiritual. Uns negligenciam, outros simplesmente fazem o que lhe aprove e seguem este versículo que eu vou ler agora, que na verdade eu só vou citar como muitas vezes eu escutei. Cada vez que eu escuto esse versículo distorcido, eu fico assim, pasma com quem só diz a parte B e C do versículo, que é o seguinte: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem versões que diz resistir ao diabo e ele fugirá de você. E aí parece assim algo fantástico, né? Resistir ao diabo. Parece que você é forte para combatê-lo. Mas não é não. Nem eu sou. Aqui está o segredo. Digamos assim. A principal atitude que você tem que ter, a atitude acertada para que você tenha resistência, para que o diabo fuja de você, de fato e de verdade. Senão, às vezes, ele só se camufla. Você acha que você pode tudo, porque agora você, eu tenho Jesus, mas será? Se você não estiver com sua vida sobre a submissão de Deus, você não está guardado. Porque uma das coisas é realmente você honra a Deus na sua vida, a sua vida exalta o nome do Senhor, tudo que você faz é para a glória de Deus. É muito importante isso. Você ouve e obedece a Deus. Como ouvir a voz do Senhor? Nós temos a palavra de Deus, ela é viva. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está orando ao Senhor, ore. Está se sujeitando a Deus. Porque aqui está, portanto, esta é a forma correta, é o que é correto neste versículo, e o mais importante eu vou ler agora para vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que diferença, não é? Você só resiste se você estiver ligado com Deus. E como se está ligado com Deus? Como você está ligado com alguma pessoa? Um relacionamento, uma aliança, um compromisso. Eu só posso dizer que o Marco é meu marido porque há um documento aqui assinado de que ele é o meu esposo. Nós temos uma aliança, um contrato. A nossa aliança, nosso contrato com Deus é Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Ele vem para viver na nossa vida. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, trarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Apocalipse 3:20. Nós temos
Jesus na nossa vida. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Com Ele vem o Espírito Santo. Nós estamos selados pelo Espírito Santo. É um selo que diz, vocês agora pertencem a Deus. Vocês são propriedades de Deus. O Paulo fala lavouras, edifícios, soldados, atletas, porque diz de disciplina, diz de a lavoura. O agricultor tem que sair todos os dias, tem que cuidar, arar a terra, tem que ter paciência para vê-la crescer, cuidar dela. O atleta, ele deixa de fazer muitas coisas porque ele quer ser bem-sucedido, ele quer a medalha, ele quer a pontuação principal. O soldado, ele não tem as suas vontades, ele tem a vontade de quem o comanda. E ele vai para a guerra e muitas vezes ele sabe que ele vai sair para uma guerra que já está perdida e que ele provavelmente vai ser abatido, mas ele vai como um bom soldado, ele se prepara e ele vai firme, valoroso. Edifício de Deus, também somos assim, edifícios de Deus, porque nós estamos sobre a rocha, que é o alicerce perfeito, e nós temos o Senhor, é o nosso construtor. É Ele que constrói a nossa vida dia a dia. Ele sobrou sobre nós o fôlego de vida e não nos deixou aqui. Muito pelo contrário, Ele está cuidando de nós. Isaías 64:4 nos diz assim: nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu e atendeu o meu clamor. Então, a submissão, paciência, espera, tem a ver com estar ligado, estar confiando, estar submisso. E aqui nós vemos o que fala-se sobre estar sujeito a Deus. E logo no capítulo 5 fala da paciência nos sofrimentos. E aí cita este personagem fantástico da Bíblia, porque é fantástico, eu acho fantástico, Jó. Por quê? Porque ele era como nós. Sabe, gente como a gente? Jó. Ele não tinha algo a mais. Não, ele exercitou a sua vida espiritual. E ele foi exercitando e fortalecendo. Então, quando veio o dia de Tiago 4:7, aí ele estava resistente. Que nos diz assim, Tiago 5:11, como vocês, eu vou até para antes disto, tá? Está bem? Tiago 4:7, porque eu acho muito importante para a nossa vida. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Até quando? Até a vinda do Senhor. Ah, mas tem pessoas que vão partir antes. Para eles, Jesus vai vir particularmente. Não deixa de ser a vinda do Senhor. Tem a vinda do Senhor que vai ser para a igreja. E a igreja é a noiva, lavada e remida no sangue de Cristo. Todos que têm Jesus como Salvador e que estão sujeitos a Deus, obedientes, como Jó. Esses vão ser arrebatados. E tem a vinda particular. E aí, são tirados deste mundo, mas não morreram. Nós não o vemos mais, mas eles estão no paraíso esperando o arrebatamento. Já passaram por sofrimento aqui, já foram provados, tentados, já tiveram momentos maravilhosos com Deus, estavam prontos para serem recolhidos. É o tempo de cada um. Então,
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. O que está falando aqui? Que muitas vezes nós nos precipitamos nas palavras, até com o Senhor. Então já fala, não jure, não faça promessa. Porque não se precipitem. Quando vocês falarem um sim, pondere se aquele sim é sim. Faça uma, como diz o meu esposo, uma árvore das consequências das suas atitudes, das suas palavras. E quando for não, é não. Ou seja, porque nós temos que ser pacientes, perseverantes, sujeitos, para que nós possamos alcançar a nossa vitória. Né? Vitória, hoje quando nós falamos vitória, as pessoas pensam só nesse momento que nós estamos vivendo. Mas há algo muito mais precioso esperando por nós e há algo muito mais importante. E a vida espiritual, o mundo espiritual, ele é invisível, mas é real. É ele quem rege a nossa vida. Veja, falando sobre Jó, é na área espiritual, Anne, o ataque contra Jó. Só que foi sentido, percebido, visto neste mundo natural. Porque é assim que é. Há um mundo espiritual e ele é um mundo realmente real, pulsante, vivo. E é ele que rege esse mundo. Então, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ainda continua Tiago. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu irmão próximo? Palavra forte, não é? Mas é necessário nós ouvirmos. Então nós vemos que o mundo espiritual, ele é real. Invisível, mas real. E ele domina sobre o mundo natural. Esse mundo que nós vemos, o físico. É ele quem domina. Nós vemos isso quando cita Jó. Como eu disse, foi uma batalha espiritual, mas sentida. Jó, ele era um homem íntegro. Deus fala isso dele. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, Jó capítulo 1, versículo 8. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó, ele era antes de Moisés, portanto não conhecia a lei, não existia a Torá, que são a lei, é a Bíblia hebraica, né? Torá, e os livros que ali fazem parte, que foram compilados depois, mas as leis de Moisés ele não os tinha, porque ele era antes de Moisés. Ele vivia, naquele tempo era mais oralizado, ou seja, contado de pai para filho, passado de geração em geração. Essa é a parte de sacrifício, que se você ler o livro aqui não há tempo hábil, mas leia o livro de Jó, é muito importante, é muito
maravilhoso o livro de Jó, você nota que ele fazia sacrifícios para expiação dos pecados dos filhos. E ele é constante em prática de buscar a face do Senhor. Então, essa prática veio, né? Desde nós vemos sacrifícios vindo, você vê que Abel, ele fez sacrifício a Deus. Nesse tempo de Jó ainda está debaixo da lei, portanto a lei ela não perdoava pecado, ela encobria os pecados. Jesus, ele veio para cumprir a lei, o cordeiro que foi dado. Então hoje, quando nós se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então é diferente. E quem confessa e deixa o pecado, ou seja, não comete mais a prática, alcança a misericórdia. Então é isso. É Jesus, é o sangue dele, é o sacrifício dele, por isso ele veio morrer. Ele não veio morrer ele não veio nesta terra para curar, para dar as benesses desta terra, ele o fez porque é amor. E se compadecia das pessoas, como até hoje se compadece, porque ele intercede por nós junto ao Pai, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Jesus vem habitar no nosso coração, e com ele o Espírito Santo, e somos selados pelo Espírito Santo. Só que daí começa a nossa santificação, a cada dia, hoje mais santo que ontem, amanhã mais santo que hoje. É progressivo, e nós temos que permanecer, sermos perseverantes, como disse Tiago, sermos humildes, porque para se sujeitar a alguém, para ficar em submissão a alguém, é humildade, é sinal de humildade. Reconhecendo como Jó era humilde, temente a Deus, íntegro e reto, justo, ele é chamado de justo pelos escritores da Bíblia, justo, profeta, como disse Tiago. E na maior dor de Jó, ali no meio ao caos, ele profetizou, ele diz, eis que meu Redentor vive, um dia se levantará na terra. Veja, estava falando de Jesus, então meio à dor. É assim que é uma pessoa que caminha com o Senhor, que exercita a sua vida espiritual. Nós temos que exercitar, temos que trazer da teoria para a prática. Quem vive um cristianismo teórico ou um cristianismo que você segue algumas regras e as outras não, e sempre que aquela desculpa é a mesma desculpa, sabe? Deus sabe que eu sou assim mesmo. E outros ainda conseguem distorcer a palavra a seu favor, mas não adianta não, a palavra é reta. Se você pôr uma curva na palavra, já tirou sentido. Então essa sujeição de Jó, esse reconhecimento que ele era reto, ele reconhecia que tudo que foi de Deus, é Deus quem deu. Nos piores momentos, porque veja, Deus fala isso a Satanás, porque Satanás foi lá, quando os anjos foram lá se apresentar a Deus, foi Satanás também. E Deus fala, de onde veio você? De rodear a terra, de perambular pela terra. Pois é, você viu meu servo Jó? E daí fala sobre ele. Daí o Senhor, Satanás fala para o Senhor tem dado tudo para ele, tira o que ele tem, que o Senhor vai ver como ele não blasfema. Tá bom. Pode ir, mas o Senhor pôs limites em Satanás. E foi lá, e você vê que aconteceu. Jó era riquíssimo, o mais rico do Oriente. Ele era uma pessoa justa, íntegra, ele era conselheiro, ele estava ali em lugar de destaque, todos da comunidade conheciam Jó. Jó era generoso. Nós vamos lendo sobre isso, que ele era muito generoso. Apareceu 3 amigos aí, no infortúnio de Jó, no momento mais de dor, e eles começam a culpar a Jó por aquilo que tinha ocorrido, e Jó lembrou a eles, olha, eu tenho ajudado vocês vinham me pedir conselho, eu ajudava vocês, e agora vocês estão me condenando, por quê? Se até ontem os meus conselhos lhes serviam, porque vocês viam a integridade em mim. E Jó falando da integridade, mas levou 7 dias em silêncio. Então, nesse momento, se vocês leem com mais atenção, vocês vão ver que está tudo aí no texto. É que eu não tenho tempo de narrar o texto para vocês, que é muito importante. Então, leiam Jó, tá bom?
Aí o que acontece? Quando eles começam a falar, e quando Jó fala isso, levou 7 dias, todos ali em silêncio, porque aconteceu tanta coisa na vida de Jó. Veja, ele perdeu todos os bens, todos os. E ele era riquíssimo. Deixa eu ler aqui para vocês quanto. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço, o mais rico do Oriente. E ele perdeu tudo isso num dia só, num momento só. Ele estava lá, almoçando na sua casa, quando chegava um e dizendo, olha, os seus jumentos já se foram, o seu gado já se foi, os camelos se foram. Ah, e daí veio um, só sobrava um, morreu tudo. Morreu todas as pessoas que trabalhavam com Jó, que era gente que trabalhava para Jó, que era muita gente, morreu tudo. Sobrou só um de cada um que estava cuidando de cada um dos seus bens. Mas o bem mais precioso de Jó, que eram os filhos, por qual ele estava sempre constante na presença do Senhor, também perdeu. Veio um vento e derrubou a casa onde eles estavam morrendo todos de uma vez. Sobrou um para contar para Jó. Então Jó sofreu todo esse ataque, ele foi provado, mas Deus não deixou de cuidar de Jó. Apesar de estar ali nos bastidores, né, sem Jó notar que o Senhor estava ali, ouvindo, observando, aí vai Satanás uma segunda vez ali. E daí Deus fala a mesma coisa sobre Jó, ainda fala, olha, você me instigou contra ele e ele permaneceu fiel. Daí Satanás fala, toca na saúde dele para você ver se ele não lhe nega, se ele não blasfema contra ti. E veja, foi uma doença terrível, que era uma chaga que cheirava mal. Ele pegou um caco de telha e se raspava. A esposa dele falou, amaldiçoa teu Deus e morre. Poxa, a esposa, companheira de tantos anos, vai lá e diz alguma coisa desse tipo, mas ele não. Ele falou, ó, nós recebemos o bem do Senhor, agora que vem o mal, nós vamos ser ingratos? Nós vamos virar as costas para Deus? E nada disso ele pecou. E daí vem esses amigos que eu comentei, ficam lá em silêncio 7 dias. Quando Jó começa a falar alguma coisa, eles começam a abrir a falar contra Jó, dizendo que era pecado dele, os filhos morreram por causa que estavam em pecado, porque Jó não cuidou dos filhos, e ele falava da integridade dele. Então você vê que esse silêncio de Jó de 7 dias, eu acho que ele está fazendo uma análise. O que eu fiz de errado, hein? Como eu posso, de alguma maneira, ver o que eu fiz? E ele foi justo, reto com ele mesmo, porque diante daquilo que ele conhecia de Deus, do que ele tinha passado de pai para filho, ele estava seguindo. E ainda até fazendo além, porque era uma constante ele orar, levantar de madrugada e apresentar as suas petições a Deus, seus holocaustos, seu sacrifício. Então ele estava fazendo tudo certo daquilo que ele conhecia. E aí, veja bem, quando ele estava assim acabado, mesmo no meio do caos que ele profetizou sobre Jesus, né? Deus vem falar com ele. Aí sim, Deus quebra o silêncio. Ele estava só observando e Deus, apesar do sofrimento do servo dele, Deus estava, sabe quando um pai sente assim aquela honra pelo filho, né? Que nós chamamos de orgulho, mas não é uma palavra muito, é um adjetivo muito bom, né? Mas por faltar no nosso vocabulário, era, sabe, Jó honrava, Jó glorificava a alegria desse pai, de ver que seu filho estava glorificando em meio ao caos. Como é difícil isso, né? É raro isso. Alguém glorificar em meio ao caos. Mas Jó fez isso, porque ele tinha essa prática diária. Portanto, toda essa leitura que foi feita antes, que o Espírito Santo foi trazendo no meu coração, nós temos que ter nossa vida ligada em Jesus. Nós temos que estar sujeito a Deus. Nós temos que falar coisas boas, encher a nossa mente de coisa boa. Por quando vier os momentos difíceis, estejamos como Jó. Ele resistiu ao diabo, mesmo sem saber que foi Satanás que estava fazendo tudo isso na vida dele. E veja, foi sentido na vida. Os filhos dele morreram mesmo. Tem pessoas que acham que o mundo espiritual, vamos deixar de lado. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, que Deus não nos ouça hoje para poder falar alguma coisa, que sabe que o Senhor não se agrada. Ah, isso daí deixa aí, esse é o tempo, isso é coisa de igreja, isso é coisa de religião, mesmo
estando na igreja. Eu não estou falando para pessoas que não conhecem Jesus, mas aquelas que se dizem cristãs. Sendo que você tem que trazer o reino, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem que trazer o reino para a terra. E como que você traz? Com as suas atitudes. Sendo um cidadão do céu na terra. E não tem outra maneira. Porque senão, se Jó não exercitasse isso, se dentro dele não houvesse tanta luz, iluminação do Senhor na vida dele. Porque quando você busca ao Senhor, você se achega a ele. Porque ele sempre está na mesma posição. É o pecado que nos afasta de Deus. Mas quando nós, como Jó, humildemente conhecemos ao Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados, Jó alcançou a misericórdia de Deus, porque o que ele conhecia, ele fazia até além do conhecimento que ele tinha de Deus. E o que ele não conhecia, o que ele não entendia, o que ele questionava, o Senhor foi lá e o próprio Deus falou com Jó. E depois fala com esses amigos aí, e fala assim, olha, você não falou bem de mim como é o meu servo Jó, hein? Eu estou indignado com você e seus 2 amigos. Vai lá e oferece sacrifício e peça para Jó orar por vocês, que eu só aceito a oração de Jó. Então veja bem, só a oração de Jó ele aceitava. Porque Jó, em meio à dor, que era o único que talvez falasse alguma coisa horrível contra Deus, não, ele fica num questionamento de querer, poxa, meu Deus, mas eu estava fazendo tudo certinho, por que me veio isso? Sabe? É um momento que você não sabe, e o ser humano ele tem essa necessidade de saber. Essa curiosidade, esse jeito, veio de Deus para nós não ficarmos conformados, mas também temos a sabedoria de um questionamento com alicerce, com sabedoria. O alicerce de Jó estava lá. Eu estou seguindo tudo que o Senhor está falando, estou sendo íntegro. Então é isso, gente. Vamos viver na sujeição de Deus. O que aconteceu com Jó? Vocês podem ler com mais calma, mas aí Jó estava orando para os seus amigos, os seus parentes vieram, aqueles conhecidos vieram, aqueles que conheciam a Jó, aqueles que foram favorecidos por Jó, porque Jó era generoso, com conselho, ou com algo material mesmo, com ajuda material, e eles vieram para comer com Jó. E trouxe cada um uma moeda de prata e um anel de ouro. E assim começou de novo Deus a reconstruir a vida de Jó, de maneira tal que ele teve de novo 7 filhos e 3 filhas. E tudo que eu li sobre a riqueza, o Senhor dobrou a riqueza de Jó. E Jó, depois de tudo isso, ainda durou mais 140 anos. E ele viu os filhos dos seus netos. Eu quero ler melhor o texto, mas parece até bisnetos. E ele morreu farto de dias, de idade avançada. O Senhor o deu esta bênção de ter uma família renovada, sabe, ser consolado. Os filhos dele estavam lá com o Senhor. E ele estava ali, porque ele ensinou os filhos o temor do Senhor. Ele orava pelos filhos. Então veja bem, o Senhor o confortou, consolou. O Senhor dobrou o que Jó tinha. Diz que os filhos dele não tinham filhos mais lindos do que de Jó. Então veja que o Senhor fez grandes coisas para o seu servo. Assim é conosco, nós não estamos sós. Quando o Senhor está quieto, é o silêncio de Deus, é para nós estarmos ali na presença do Senhor. É para nós estarmos meditando, de preferência, nos 7 primeiros dias de Jó, quietinho, meditando, orando, perguntando para Deus, Senhor, será, sabe, fazendo uma introspecção, vendo sua vida, onde que está acerto, que tem de erro, que tem que fazer para caminhar certo. E tem vezes que nós somos castigados. O castigo vem para quando a gente está meio assim, né? Então o Senhor castiga todo quanto amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, Ele está cuidando de você, mas esse castigo que o Senhor, Ele não tenta ninguém. Ele não pode ser tentado pelo mal, porque Ele não há maldade. As trevas não podem, não tem pensamento de trevas, não. O Senhor é luz. Então nele não há trevas, nele não há mal. Ele é amor. Tudo que Ele faz é pensando não só neste momento, que sim, como Jó, Ele abençoou Jó.
Assim Ele tem bênçãos materiais para nós, sim, para nós termos uma vida sossegada e quieta, mas o Senhor vai além, Ele pensa na nossa eternidade. Ele está cuidando da onde realmente é importante. Onde que é importante, meus abençoados e abençoadas? O céu, é a eternidade. Aqui passa. Tem gente que se apega tanto a essas coisas deste mundo, a querer ter glória aqui neste mundo, a querer ser mais do que os outros, ou às vezes Deus dá até um ministério para a pessoa e a pessoa acha dona daquele ministério, tipo assim, olha, veja como eu sou, veja quem eu sou. E não, foi Deus, é trabalho. Ao contrário, tem que ser como Jesus. Jesus veio para servir e não ser servido, e nós temos que seguir o exemplo do Mestre. Se nós não servimos as pessoas, se nós não amamos as pessoas a ponto de chorarmos, de sofrermos com ela, se nós somos como os amigos de Jó, conhecia os ensinamentos, citou aí um monte de ensinamentos, tá? Jó até falou, vocês têm razão, mas não é o meu caso não, eu sou íntegro. Então, mas não tiveram o que os parentes de Jó e o que os conhecidos, não foi só parente, foi também conhecidos, que vieram para confortar e consolar. Se você ler o texto, foi isso que eles fizeram. Vieram para confortar e consolar. A nossa palavra que sai da nossa boca tem que ser para edificar, para consolar e confortar. Se não traz edificação, se não traz luz nas trevas, se não traz descanso ao cansado, se não alimenta ao faminto, se não damos de beber ao sedento, não fale. Como disse Tiago, não fale dos outros não, porque só tem um que pode julgar. E se você julga os outros, o Senhor também vai te julgar. E vai ser muito difícil. Então vamos ter compaixão, empatia. Vamos olhar as pessoas, lembrando que nós também estamos em pé, podemos cair. Vamos meditar nisso, sermos consoladores, confortadores, sermos auxiliadores das pessoas, cuidar das pessoas. A melhor maneira é orar. E da parte que você ora, Deus vai te mostrando como você pode ajudar. Mas comece com oração. Se esses amigos de Jó ficassem 7 dias orando por Jó, chorando, Jó escutava aquele choro de lamento, de dor e orando, ó Deus, tem compaixão do teu servo, vem Senhor, restitui teu servo, consola o teu servo, né? Eles também receberiam bênçãos e ficariam mais fartos, talvez aqui nesta terra e mais achegados a Deus, mas não, eles escolheram ser juiz. E aí quando você escolhe ser juiz, tem um justo juiz que também vai te julgar. E eles foram passados pelo julgamento de Deus e Deus se indignou deles. A sentença para eles seria a morte, se Jó não tivesse orado. Porque Deus se indignou deles e rejeitou até a oração. Não ore não, a oração de vocês eu não ouço, eu ouço a de Jó. Então é isso, gente, porque eles foram lá como mensageiros de Deus, porque é isso que eles mostravam, que eles eram mensageiros de Deus, para levar palavras condenatórias, para não confortar, não consolar, não chorar com os que choram, não rir com os que riem, não ter empatia por o que acontece com as pessoas, de verdade, de fato. Então isso não vem de Deus e Deus rejeita, Deus fica indignado. Então na nossa vida vamos confortar, consolar. O julgamento, a gente não julga não, a gente fala, Senhor, muda aquele pensamento, muda aquela atitude. Senhor, olha aqui, o inimigo achou uma brecha, vai destruir aquela alma. E para sempre, sempre, sempre. Então nós temos que ter compaixão. Nós temos que lembrar de nós, de onde que nós estávamos, que Deus nos resgatou. Então é isso, gente. Confortar e consolar. Isso é o nosso dever. Tá bom? Vou orar por nós todos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse ensinamento de hoje que foi maravilhoso. Vem na nossa vida, Senhor, vem fazendo a tua vontade e que nós entendamos uma vez por todas que o mundo invisível, o mundo espiritual, ele é que influencia, é ele que comanda esse mundo natural, esse mundo visível, físico. Então que nós entendamos isso,
que nós estejamos sujeitos ao Senhor, sujeitos, obedientes, que nós aprendemos a ser adoradores, adorar quando tudo vai bem, adorar quando tudo vai mal, porque tem novidades, tem coisas, o Senhor faz nova todas as coisas, o Senhor é um Deus que é maravilhoso. Cuida de cada um, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis, aqueles que a fé está sendo provada, Senhor, que eles sintam a Tua presença, que o Senhor os fortaleça, que o Espírito Santo os guarde na memória, que eles tragam, Senhor, tudo à memória, a momentos que o Senhor já deu de livramento, aqueles que estão sendo castigados, que eles sejam zelosos e arrependam-se, porque Jesus, porque o Pai, Filho e Espírito Santo tem prazer de nos ver bem-sucedidos aqui, com o nosso nome escrito no livro da vida, porque a nossa bem-aventurança aqui, nós estendemos, somos generosos para estender para outras pessoas e outras pessoas serão tocadas e abençoadas também. Nós, Senhor, nos faça bênção, abençoadores e abençoados, que nós sejamos bênção para alguém, que nós sejamos abençoadores e que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, que sejamos abençoados também. É isso aí, Senhor, que nós continuemos firmes contigo até o dia da tua volta. E nós pedimos em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade.